dia em que Deus me livrou de um e ainda me mostrou quem era o estuprador. Eu tinha por volta de uns 11, 12 anos e eu era da igreja já nessa época. E a minha igreja era uma filial de uma sede, era uma igreja menor que tinha o nome de uma grande sede. E como a igreja sede tem costume de visitar as igrejas menores em dia de Santa Ceia, ocorreu que em uma dessas visitas veio alguns jovens. Então a minha igreja sempre recebia jovens diferentes, jovens novos, por conta dessa sede que vinha nos visitar. Em um determinado culto, veio uma pregadora muito poderosa, estilo Camila Barros, e no final do culto ela falou que precisava falar em particular comigo e com a minha mãe. Ela nos chamou no canto e ela não foi explícita em dizer que seria mas deu a entender que era realmente isso. E ela avisou a minha mãe que Deus estava me libertando, que Deus estava me dando um grande livramento, que uma pessoa queria fazer muito mal pra mim, que já estava me vigiando, que já estava há dias planejando, mas que Deus ia me dar vitória e ainda ia me mostrar quem era a pessoa. Beleza, o culto acabou, eu fui pra minha casa muito assustada, eu lembro assim do sentimento ruim, sabe? E como ela falou, tipo, ela não falou assim explicitamente, né? Mas ela deu a entender assim que a pessoa realmente queria me fazer um grande mal e que eu ia aparecer no jornal, entendeu? Enfim, passou os dias e a minha mãe sempre me levava e me buscava na escola, ainda mais depois desse ocorrido, dessa revelação. Passou, eu acho que eu não vou lembrar, já fazem 15 anos atrás, uns 10 dias, eu sei que eu estava saindo da escola e nesse dia minha mãe não foi me buscar. Então eu saí da escola, como eu fazia normalmente, já tinha visto que minha mãe não estava lá, mas pra mim estava tudo certo, rua movimentada, cheia de criança. E a escola bem próxima da minha casa, eu fui subindo. Quando eu entrei na rua da minha casa, no meio da rua da minha casa tem uma viela, um beco. E aí eu tava descendo toda plena lá na rua da minha casa, eu tava tipo a 5 minutos da minha casa mesmo. E aí eu descendo assim com a mochilinha, né, da escola, quando do nada, foi como uma cena de novela, eu olho pro lado, nesse beco. Eu nunca era de olhar, porque eu só ia em linha reta, né, era da escola pra casa, enfim. Em linha reta, eu descendo com a minha mochilinha, quando eu olho pro lado, o rapaz tava lá. E eu lembro muito bem como é que ele tava. Ele tava de calça jeans escura, uma blusa social de manga curta, xadrez, meia amarronzada. Ele tava com as duas mãos dentro do bolso da calça, numa posição parada assim, e olhando fixamente pra mim. E eu desci e fiquei encarando ele. Eu olhei. Na hora, me veio a voz. É ele. Ele queria te fazer mal. O meu coração, ele gelou de um jeito. Eu senti uma coisa tão ruim, eu não sei explicar. É como se em frações de segundo eu ali tava sentindo o que aquele rapaz ia fazer comigo. E aí eu fixei o olhar nele e fiquei olhando na mesma posição que eu tava. E até, tipo, ele sumir da minha visão, eu passar pelo beco, eu fiquei encarando e ainda entortei o rosto, assim, pra ele ver que eu tava vendo ele. Depois disso, eu nunca mais vi esse rapaz, mas eu sabia quem ele era, porque ele estava frequentando a igreja. A questão era, há quanto tempo ele já estava ali naquele beco? Por quantos dias ele já não esteve ali e eu não tinha notado ele? Ou seja, ele estava ali, marcando o horário que eu passava, o dia que eu passava, com quem eu passava. Mas eu vi ele, Deus falou que ia me mostrar quem era, e eu vi. E depois daquele dia, eu avisei o pessoal da minha igreja, avisei os jovens da minha igreja, e alguns jovens da igreja começaram a relatar que ele estava falando para Deus e o mundo que eu era namorada dele, sendo que eu tinha 12 anos de idade e ele já tinha uns 17, 18. Louco. Enfim, depois que ele ficou sabendo que eu já sabia quem ele era e estava esperta, ele nunca mais apareceu na igreja e eu nunca mais fiquei sabendo dele.